Abram suas Bíblias a Efésios capítulo 4. Com questão de estudos, o irmão o André não pôde continuar agora, então eu vou continuar aqui em Efésios capítulo 4, onde ele deixou na semana passada. Efésios capítulo 4, e estamos prontos para o versículo 25. Efésios, carta de Paulo a esta igreja, e aliás, uma carta que não trata muito de correção, uma carta cujos primeiros 3 capítulos tratam de doutrina, e aí do capítulo 4 em diante, Paulo vai dizer: se você seguiu a Cristo, a vida em Cristo é uma vida nova, e é desse jeito aqui. Então, hoje nós vamos concentrar a nossa atenção só em 2 versículos, os versículos 25 a 27. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos orar então. Senhor, esta é a tua santa palavra, e diante da mesma nós rogamos que o Senhor esteja então usando-a em nossas vidas para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma das áreas que a nova vida em Cristo afeta é a área da comunicação. Eu me lembro aí de talvez 30 anos atrás ou mais, um homem a quem eu comprava muito lá no interior do Ceará, e eu gostava de ir mais ou menos meio-dia, quando tinha pouca gente por lá. O comércio dele era pequeno, e aí com pouco movimento eu tinha a oportunidade então para testificar para ele. E ele, certo dia, me disse: Bruce, eu não posso me tornar um crente. Eu vivo do comércio. E no comércio a gente tem que mentir, senão a gente não pode ganhar nada. Ele estava certo no sentido de que tornar-se um crente não é para estar andando mentindo. Isso ele entendeu bem. Mas aí cabe outra pergunta. Então, o incrédulo tem vantagem sobre a gente, porque ele pode mentir e enganar a gente e sem cobrar mais? Eu confesso que eu passei não muito tempo, talvez só um dia ou 2, pensando que o incrédulo tinha vantagem. Foram 45 anos atrás, eu e um colega, o pastor Alain, estávamos interessados em comprar uma F350, fabricação no ano 74, e isto de uma firma que produzia móveis. Então, tinha 4 anos de uso, o veículo realmente era bem conservado, e o dono ofereceu, portanto, eu não me lembro mais quanto foi não, mas os pneus
todos os 6, no caso, estavam bem gastos. A gente sabia que teria que investir logo mais nesses pneus. Então nós pedimos que ele diminuísse o preço do veículo. E aí ele disse: não vou diminuir o preço do veículo não, porque aqui na fábrica tem um homem que já ofereceu me pagar esse preço que eu estou pedindo pelo carro. Aí confesso que ouvi essas palavras dele e me cheirou logo de que esse homem está mentindo para a gente. Se alguém lá da fábrica dele já ofereceu o dinheiro a ele, por que ele não vendeu para o homem lá da fábrica dele? E eu passei a pensar, mas ele tem vantagem sobre a gente porque ele mente e ganha mais aí. Não me lembro mais nem como era o nome do dinheiro naquele tempo, não. Porque de fato mudou o nome um bocado de vezes na minha vida. Porém, abra a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 32, e versículo 7. O Senhor usou esse versículo para me repreender neste dia. 2 Crônicas, capítulo 32. O rei Senaqueribe vinha contra Judá e, no caso, o rei Ezequias diz aos israelitas: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Interessante, né? Tem essa multidão, é o quê? 32 e 7. Ele diz: vem uma multidão contra a gente, mas no nosso lado tem um que vale mais. Que no caso é quem? É o Senhor. Né? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que Deus era este, meu Deus, se um incrédulo tinha vantagem sobre mim só porque podia mentir? Agora, só para confirmar, o Senhor me favoreceu e o homem baixou o preço. Que, aliás, me confirmou ainda mais que deve ser que ele estava mentindo, que então vendeu o carro por menos do que tinha dito que alguém ofereceu. Isso aí eu acho muito difícil. Tá? Mas aqui em Efésios capítulo 4 e versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira. Nós devemos definir bem aqui no começo o que é mentira. A mentira é dizer algo falso com o propósito de enganar, ok? Tem que incluir essa parte de com o propósito de enganar. Não é só dizer uma coisa falsa, não. Nem tudo que é falso é mentira. Né? Por exemplo, por muitos anos, pessoas diziam que a Terra era plano. Plano. E não estavam dizendo isso atrás de enganar, com o propósito de enganar alguém, é porque
não sabia o que era certo. Né? Eu digo isso a fim de que a gente compreenda que é quando a pessoa tem o propósito de enganar, que dizendo uma coisa falsa é mentira. Quando Paulo diz, então, por isso, deixando a mentira, ele está dizendo, olha, na vida velha, sem Cristo, a mentira era o que vinha por natureza, não é? Filhos do diabo mentem assim como seu pai mente. E por isso é que Paulo começa dizendo, deixando a mentira. É interessante aí o quanto ocorre que o mentiroso gosta de acusar os outros de mentir. Eu e a Eliana passamos lá no interior do Ceará uma experiência com isto. Eu expulsei um rapaz de uma aula que eu estava dando de inglês num colégio no interior do Ceará. Passei 4 anos fazendo isto, abri oportunidades para levar o evangelho. E depois de adverti-lo 2 vezes que se ele lá no canto, lá atrás, não queria aprender, tudo bem, mas que pelo menos deixasse que os outros que queriam aprender, aprendessem. E quando eu olhava para o outro lado, ele imediatamente começava a conversar de novo. Então eu botei ele para fora da aula, nem disse nada para a diretora, mas ela soube e expulsou ele do colégio. Naquele tempo tinha uma moral. No próximo ano já entrou outra diretora que não tinha nenhuma moral e a coisa piorou em muito. Mas no próximo dia o rapaz chega lá em casa com a avó dele e bem humildezinho, pedindo perdão. E aí eu disse, eu perdoo, quero ser seu amigo ainda mais do que antes. Não fiz isso com raiva de ti, simplesmente se eu ia comunicar alguma coisa na aula, tinha que as pessoas poderem ouvir. E aí me pediram, bem, mas fale lá com a diretora para eu ser expulso mesmo. Eu digo, não, eu não vou desfazer o trabalho da diretora. E aí, poucos dias depois disto, eu pego o telefone e ligo lá para o rapaz, que morava, no caso, com a avó. E eu conhecia, inclusive, a avó, uma cidadezinha pequena. E a avó, eu só disse à mulher que respondeu o telefone, olha, eu queria falar com... E aí eu dei o nome dele. E ela disse, ele não está aqui. E aí eu me identifiquei e disse, sou o pastor Bruce e eu queria conversar um pouco com ele. Eu ligo outro dia. Ela disse, espera aí, eu vou chamar ele. Eu pensei que era um colega dele, que ia levar ele para o mal. Revelou na hora que tinha mentido. E justificou, né, porque era um propósito bom, protegeu o neto. Não tinha coragem de dizer a verdade na cara, eu não quero que você converse com o meu neto. Poucos dias depois disto, ela liga lá para minha casa e a minha esposa atende o telefone. Queria falar com o seu Bruce, mas ele não está aqui. E a mulher gastou 2 ou 3 minutos acusando a minha esposa de ser mentirosa. A mentirosa
pensa que todo mundo vive mentindo como ela. Uma característica dos filhos do diabo é mentir. E é por isso que Paulo se dirige a isto, ele dizendo: olha, se você é uma nova criatura em Cristo, fale cada um a verdade com o seu próximo. A natureza aborrece um vácuo. Se você pega um litro de vidro, por exemplo, cheio de água, e você vira ele, vai entrando as bolhas de ar lá para dentro, porque a natureza aborrece um vácuo. Na vida cristã é do mesmo jeito. Se antes a gente vivia mentindo, em Cristo é falar o quê? A verdade. Agora, que são áreas em que pessoas costumam mentir? Eu já falei aí da área do comércio, já falei também do exemplo de alguém querendo proteger o neto, mas não querendo dizer a verdade a quem procurava ele. Outra área onde é muito frequente a mentira é quando alguém está gravemente doente. E o médico não costuma dizer para o paciente, pelo menos, pode talvez chegar a dizer para a família, mas não diz para o paciente: olha, você, a não ser por um milagre de Deus, tem poucos dias para viver. Pelo menos são poucos nessa situação, né? Pessoas mentem às vezes no namoro, né? Dizendo coisas que sabe que não são verdade. Pessoas mentem na política, né? Aliás, é importante que vocês saibam que Lenin, por exemplo, que foi quem instituiu o comunismo lá na Rússia, ele ensinou os seus homens que mentir desde que você tenha um propósito bom, que no caso era tomar o poder da nação, aí é uma coisa boa, porque o fim justifica o meio. Mas a Bíblia não ensina isso, né? Não é correto isso. E então, por exemplo, a China, não sei se vocês viram, mas na semana passada passou um balão muito grande por cima dos Estados Unidos, que era chinês. E aí foram dizer que era um balão de meteorológico, não tinham capacidade de governar bem para onde ia, e tinha saído da rota que queriam. A gente acredita num país onde justifica a mentira? Não. E vocês e eu sabemos que muitas vezes na política